Vídeo recheadinho para vocês com indicadores macroeconômicos para que a gente consiga entender aí esse contexto, né, pessoal? Esse contexto econômico que está confundindo a cabeça dos investidores. Mas, pessoal, nesse vídeo você vai ver o que o Neighbor, sabe aquele órgão lá dos Estados Unidos que oficializa as recessões? Nesse vídeo você vai descobrir o que esse órgão Neighbor não quer que você descubra. Os sinais estão por todas as partes, não ignore eles, tá bom? Cola comigo até o final aí que a gente vai aprofundar esse assunto, pessoal, porque o vídeo tá recheadaço aqui de informações, tá? A gente vai cair pra dentro, mas antes, ó, aqui na descrição tem o link da Insider pra você cair pra dentro, beleza? Toda loja com 12% de desconto se você usar o cupom PELISSARO12, tá bom? Aqui, pessoal, tá a Tech T-shirt, tá? Que é a camiseta que eu uso no meu dia a dia, uso pra treinar, uso pra gravar os vídeos. É uma camiseta super versátil, tá? Eu gosto, cara, principalmente porque ela não amassa, certo? Não amassa tão fácil. O tecido Tech da Insider faz com que o próprio calor do corpo desamasse. Então, pô, às vezes você vai numa reunião, cara, se coloca o cinto do carro, amassou a camiseta, é um saco, né? Eu já passei várias vezes por isso, depois que eu comecei a usar a Insider, isso acabou, meu amigo. Você pode colocar o cinto, às vezes se lavou a roupa, já bota no varalzinho, sabe? Não precisa passar na correria ali, tu já coloca ela sempre tá numa boa aqui. Então, cara, as camisetas da Insider, além de serem versáteis e tal, elas também não desbotam, trazendo muito mais durabilidade para elas aí. São camisetas sensacionais, eu tenho certeza que se você usar, você vai curtir, tá bom? Aqui no site da Insider, claro, você pode comprar a sua, tem diversas cores, eu gosto daqui do preto, que combina com tudo, você não precisa ficar pensando em montar look, nada disso, velho. Capitalista malvadão gosta de aproveitar o tempo, economia, meu amigo, economia, tempo é dinheiro. Então aqui, pretinho básico, cara, combina com tudo se tá sempre de boa, né? Mas você que gosta aí de complicar a vida, né? Andar no estilo e tal, aí, claro que tem mais cores pra você, tá bom? Eu sou um cara minimalista, então sempre vou no preto aqui, que sempre tá numa boa, né? Você sempre tá numa boa. Tem moletom, tem várias peças aqui pra você comprar, tanto masculinas quanto femininas. O link tá aí na descrição, usa o cupom PELISSARO12 pra cair pra dentro, beleza? Vamos lá, vamos aqui então para o conteúdo que talvez, né, faça com que você pense melhor em gerenciar os riscos da sua carteira, certo? Aqui no canal a gente não tem a intenção de tacar o terror em ninguém. A gente só observa o cenário macroeconômico para que a gente possa, né, compreender o momento que a gente está vivendo. A gente, lá no Clube dos Capitalistas, que é o meu treinamento, usa a filosofia de gerenciamento de risco, não de aposta 100% dentro, nem 100% fora. Então lá, a metodologia que eu ensino para a galera é fazer a leitura contextual e gerenciar o risco com base nessa leitura, certo? Não é apostar em alta, nem em baixa, nem nada disso. A gente sempre assume a humildade perante a incerteza. Então a grande jogada é que se você faz um gerenciamento de risco, você sempre está tranquilo, né? Que é a estratégia antifrágil, onde você ganha com as altas e com as baixas do mercado. É isso que a gente sempre pregou aqui no canal. Só que a gente não pode deixar de olhar os riscos, porque isso pode te dar alguns insights, né, de como que você vai distribuir a sua carteira. Então você pode estar posicionado em ativos de risco? Claro, deve. Só que quando você compreende o contexto, aí você vai conseguir aí tomar melhores decisões, certo? Para que você se exponha a aproveitar aí as oportunidades que vão se abrir, ok? Então olha só, a história ela não começou hoje, seus capitalistas. Vocês que acompanham aqui o canal, vocês vêm acompanhando que a gente fala sobre esse risco de crédito, sobre essa crise do crédito que vem cada vez se agravando e a gente tem que olhar mais com carinho aí para o setor imobiliário comercial. Então você que acompanha o canal sabe que isso aí não começou hoje, sabe que a gente já vem trazendo sinais aqui para vocês dessas tretas, né? Então a minha intenção é que você fique por dentro desses riscos para que você possa gerenciar o risco justamente da sua carteira, para que você não seja pego de surpresa em um eventual colapso, em um eventual crash do mercado, ok? Então olha só, a crise de crédito havia entrado na fase de colapso quando a gente mostrou aqui nas últimas 2 semanas de abril um recorde, pessoal, de 105 bilhões de dólares em empréstimos e arrendamentos de bancos comerciais que foram vendidos, quitados ou transferidos de balanços bancários. E seguimos mostrando que a maior parte das quedas de empréstimos foi devido a empréstimos imobiliários de pequenos bancos,
um indicador claro de que o colapso imobiliário comercial estava começando a impactar a solvência aí dos bancos, né? Seguimos aqui com mais um indicador. Então, embora, né, o crédito estivesse claramente entrando em colapso no ritmo mais rápido em anos, até chegarmos então ao próximo relatório, né, do SLOS, do Fed. Já vou falar para vocês o que é esse SLOS aqui, pessoal. Seria muito difícil responder a próxima pergunta, né? Essa queda do crédito, esse colapso do crédito, foi resultado da queda da demanda ou da oferta? Ou, pior, quem sabe de ambos? Por que essa pergunta é tão importante? Será que os bancos, eles estão começando a segurar o crédito ou as pessoas estão começando a demandar menos crédito? Essa pergunta é muito interessante de ser respondida porque nos aponta onde que está a parte fraca. Ou será que as duas partes estão fracas? A da oferta e a da demanda? Bom, a gente vai responder isso na sequência. Antes, a gente tem que responder o que é o SLOS lá, né? O relatório do SLOS, que é esse relatório aqui, que na tradução seria pesquisa de opinião de funcionários de empréstimo sênior sobre práticas de empréstimos bancários, certo? O último relatório foi em janeiro e provavelmente em breve a gente vai ter um novo relatório, mas, né, a gente vai buscar aqui no canal antecipar esses relatórios para vocês. A gente sempre busca antecipar através da leitura de indicador aí, para que a gente possa estar preparado para tomar as melhores decisões e conseguir gerenciar melhor o nosso capital, para que a gente não caia em armadilhas, já que o nosso foco é surfar os grandes ciclos. Inclusive, a gente já vai falar sobre os mercados também, tá bom? Mas vamos seguindo aqui. Então, seus capitalistas, vou tomar um cafezinho, um brinde aí aos capitalistas malvadões e vamos dando sequência aqui. Vamos lá. Então, foi, portanto, né, pessoal, um golpe de sorte a gente encontrar esse relatório aqui dos Small Business Optimists, que mostra uma queda modesta de 90,9 para 90,1, logo acima da estimativa do consenso, que era de 90,1, né? Fornecendo algumas informações importantes sobre onde exatamente o encanamento de crédito estava entupido, respondendo aqui a nossa pergunta se o problema é na oferta dos bancos ou na demanda aí das pessoas, né, dos empresários, das pessoas que estão comprando imóveis, etc, né? Muito bem, então o relatório foi bastante sombrio e pessimista, como tem sido o caso durante grande parte do mandato aí do Biden, marcando o 15º mês consecutivo abaixo da média de 49 anos, pessoal. Com 24% dos proprietários relatando a inflação como seu problema comercial mais importante e resultado líquido negativo de 47% dos proprietários de pequenas empresas esperando aí melhores condições de negócios nos próximos 6 meses, né? O que, por sua vez, está prejudicando os planos de contratação. Então também está aí a questão da queda da quarta peça. As pessoas, como a gente antecipava, a gente olha, há meses atrás a gente vem falando sobre isso. Se os lucros começam a apertar, a inflação começa a fazer as pessoas perderem o poder de compra, se os lucros começam a reduzir, as empresas vão ficando mais pessimistas para investirem, para contratarem. Então essas empresas já estão começando a pensar melhor se é um bom momento de expandir, né? Então, esse relatório aqui dos pequenos negócios, que é boa parte da força da economia americana, está mostrando que esses pequenos, né, negócios estão começando a ficar aí pessimistas, estão falando que a inflação está deteriorando aí os lucros dessas empresas, né? Estão com lucros negativos. Então, aí que mora o grande problema, que a maioria dos investidores, que a maioria do mercado parece estar ignorando. Eles estão ignorando os fatos, a economia real, que em algum momento isso vai dar as caras, isso vai começar a afetar o balanço dos bancos, das grandes empresas, né? E é isso que eu estou observando. Lembrando, né, pessoal, que a gente falou no início do vídeo, isso não é motivo para você ficar nem 100% dentro, nem 100% fora do mercado, na minha opinião. A grande jogada é você gerenciar esse movimento com base aí no seu perfil de investimento, né? É o que a gente aprofunda mais lá no clube, mas aqui eu preciso ficar repetindo isso,
porque algumas pessoas acabam interpretando errado, acabam interpretando que a gente fica ou 100% fora do mercado, com o dinheiro embaixo do colchão, ou fica aí 100% lá, correndo risco máximo. Não, a grande ideia da metodologia que eu ensino para vocês é você gerenciar tudo isso, né? Se você quer apostar, claro que você pode, mas aí fica por sua conta e risco, beleza? Eu não quero estimular vocês a fazerem isso aqui não, tá bom? Então, seguimos aqui, né? Sobre a quarta peça. Vocês sabiam antes aqui neste humilde canal. Os proprietários, então, dessas pequenas empresas, os proprietários desses pequenos negócios, eles estão cínicos, eles são cínicos sobre as condições econômicas futuras, disse o economista-chefe Bill Duckenberg, que fez aí essas pesquisas, né? Os planos de contratação caíram, pessoal, para o nível mais baixo desde maio de 2020. Mas os fortes gastos do consumidor mantiveram a Main Street, que é como se fosse a rua ali tem a Wall Street, que é a bolsa, e tem a Main Street, que são as ruas dos pequenos negócios, né? Então, esses gastos, né, muito por conta dos estímulos ali, do crédito que foi dado na mão das pessoas, do dinheiro fácil que foi dado na mão das pessoas lá em 2020, manteve então os gastos dos consumidores nesses pequenos negócios vivos aí, e apoiaram a forte demanda por mão de obra, né? Então, foi injetado dinheiro lá em 2020 diretamente na mão das pessoas. Isso fez a poupança das pessoas subirem, né? A gente acompanhou essa questão, só que agora a conta chegou, né, pessoal? Essa que é a grande jogada. Então, esse dinheiro que foi dado na mão das pessoas lá em 2020 é o que manteve esses negócios fortes até então, mas quando esse dinheiro parou de ser entregue na mão das pessoas, aí a conta começou a chegar, claro, com o preço, né, da inflação elevada, né, pessoal, por conta do aumento da base monetária. Vamos seguindo aqui então, porque o que mais chama atenção no contexto da crise de crédito é como foi difícil para as pequenas empresas americanas obter um empréstimo em março, depois que várias falências de bancos levaram a um aperto ainda maior nas condições de crédito. Esse que é o grande problema que eu vejo agora, o crédito secando, né, pessoal? Essa que é a grande jogada. Isso vai afetar as empresas a crescerem, isso vai afetar as empresas que precisarem rolar dívida aí em 2023. E é isso, né, que a gente está observando agora, porque isso é um sinal contracionista, né? Então, 9% dos proprietários líquidos que tomavam empréstimos com frequência disseram que o financiamento era mais difícil de obter em comparação com 3 meses atrás. Então, em comparação com apenas 3 meses atrás, aí no início de 2023, o empréstimo começa a ficar mais difícil. O maior índice, então, de dificuldade para tomar empréstimos desde dezembro de 2012. Pior ainda, a queda mensal de 4 pontos na série foi o maior colapso da disponibilidade de crédito em mais de 20 anos, pessoal. Então, olhem só a gravidade desse indicador que eu estou trazendo para vocês. Não são ideias da cabeça do Gabriel Pelissaro que ele tira aí para assustar a galera, como alguns dizem, pessoal. Não são ideias para assustar vocês. Eu apenas leio os indicadores, faço a minha leitura contextual para que eu possa tomar as minhas decisões. A minha análise top-down é a macroeconômica. Depois eu vou ver análise gráfica, depois eu vou ver análise fundamentalista, né? Primeiro, a top-down é macroeconômica, depois fundamentalista, depois eu vou ver análise gráfica. É assim que eu tomo as minhas decisões. Você é um ser humano livre, Deus te deu o livre-arbítrio para você tomar suas próprias decisões. É claro que você pode escolher a metodologia que mais fazer sentido para você. Como eu gosto de surfar os grandes ciclos, eu me disponho, né, a gerenciar o meu risco dessa maneira, certo? Então o que a gente está vendo aqui, pessoal? Olha só a gravidade do que a gente está trazendo aqui para vocês. Será que isso é um cenário de altas infinitas? Eu tenho as minhas dúvidas, a gente já vai falar um pouco sobre isso, né, pessoal? Mas olha só, o pior cenário é a maior queda mensal de 4 pontos, né? Então essa queda de 4 pontos aqui, ó, que você está vendo aqui na sua tela, é a maior na série e foi o maior colapso na disponibilidade de crédito em mais de 20 anos, pessoal. Então, deixa eu tirar a minha tela daqui, ó, a minha facecam, ó. Então lá a gente pode comparar isso lá com 2002, né? Então olha só quanto tempo aí teve que se passar para a gente chegar a um colapso do crédito, a um aperto do crédito, né? Então realmente é algo que
deveria ser observado com mais carinho pelos investidores, na minha visão. Mas vamos seguindo aqui. A mesma parcela espera condições de créditos mais duras nos próximos 3 meses. Então, os pequenos negócios, os pequenos empresários, eles acreditam que esse aperto de crédito vai persistir aí pelos próximos 3 meses, igualando o nível mais alto em uma década e confirmando que a crise do crédito está apenas começando, pessoal. Então, isso está confirmando que a crise do crédito está apenas começando. E imagine as consequências que isso pode trazer no balanço das empresas para fazer com que a peça 3 termine de cair, que é a peça aí dos balanços das empresas, né? Essa que é a grande jogada. Então, pelo menos quando as pequenas empresas são questionadas sobre como vem a oferta próxima ou a falta dela, então é isso que elas dizem, né? Queda, dificuldade em tomar empréstimos, certo? Para piorar a situação, cerca de 26% dos proprietários que tomaram empréstimos disseram que pagaram uma taxa de juros mais alta em março em comparação com 3 meses antes. A maior parcela, pessoal, desde 2006. Então, olha o que justamente a gente antecipava aqui para vocês na sua tela, seus capitalistas. É as condições se apertando. Isso, pessoal, é a consequência do combate à inflação. Lembra que a gente falava aqui no canal que o problema não é o combate à inflação, mas sim a consequência desse combate à inflação? Então, é isso que está aí na sua tela, seu capitalista. Vou repetir essa informação para que fique gravado aí na sua mente, para que você possa refletir para tomar suas decisões. Para piorar a situação, cerca de 26% dos proprietários que tomaram empréstimos disseram que pagaram uma taxa de juros mais alta agora, pessoal, em março, no último mês, em comparação com 3 meses antes, que é, então, a maior parcela desde 2006. Reflita comigo, seu capitalista. O que isso vai significar na margem de lucro desses empresários, né? Como é que fica essa margem de lucro dos empresários, sendo que o custo da dívida está aumentando e, ao mesmo tempo, a dificuldade de tomar empréstimos ou de rolar dívida aumenta? Será que isso é um cenário de expansão mesmo? Será que é um cenário de altas infinitas mesmo? Pois é, né? Parece que está muito claro, mas algumas pessoas insistem em ignorar ainda os fatos, né? Então vamos lá. Seguimos aqui, seus capitalistas. Hilariamente, embora o crédito esteja ficando um pouco mais difícil, ele está bem abaixo da inflação e a qualidade do trabalho é o maior problema para as pequenas empresas. Portanto, o presidente dos Estados Unidos, o Biden, e seu Banco Central estão condenados se continuar lutando contra a inflação, já que as condições de crédito agora significam um colapso no crescimento, e condenados se concentrarem em reiniciar o crescimento do crédito, o que por sua vez levaria a uma nova explosão da inflação. Então é aquela história que a gente vem falando para vocês, seus capitalistas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eles conseguiram criar um cenário muito complicado de sair, uma sinuca de bico, né? Então, resumindo, o Neighbor, que é o órgão lá que oficializa as recessões que eu falei para vocês no início desse vídeo, politicamente carregado por não admitir isso ainda, afinal, há eleições presidenciais chegando em um futuro não muito distante. Então, será que, politicamente falando, é interessante que o órgão oficial estatal oficialize uma recessão no finalzinho aí do governo Biden? Ou eles vão buscar aí postergar essa oficialização? A gente começa a ver alguns apertos. Eu acredito que eles ainda não oficializaram por conta do mercado de trabalho forte. O mercado de trabalho continua ainda forte na questão de números, né? Mas tem que ver a qualidade dos trabalhos, a quantidade de grana que as pessoas estão recebendo, né? Então essa que é a grande jogada. A crise de crédito está aqui, e também a recessão, que é por isso que apenas 2% das empresas disseram que era um bom momento para expandir. Olha os níveis, então, que nós estamos, pessoal. Apenas 2% das empresas falaram que é um bom momento para expandir. Então a maioria dos negócios está pessimista. Essa que é a treta. E esse é um patamar, pessoal, que a gente não via lá desde a década de 80, né? A gente viu aí
aqui em 2000, né, lá na crise das .com e depois lá na década de 80, né, pessoal? Então, não é algo que se repete com muitas vezes. E as vezes que isso aconteceu eram momentos recessivos, né? Então a gente olha esses indicadores para pegar o histórico, para ter uma ideia do que pode estar acontecendo, para buscar antecipar os movimentos. Repito, o meu objetivo não é atacar o terror em vocês, mas olhar o que a história, né, tem a nos dizer para que a gente não repita os mesmos erros, certo? Então, a crise de crédito está aqui e também a recessão, que é por isso que 2%, como a gente estava falando das empresas, disseram que era um bom momento para expandir. A menor taxa em mais de 20 anos. A última vez que a gente viu algo parecido, né, uma impressão tão baixa assim, foi lá em 1980, junho de 1980, que espetou aqui para baixo, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui nesse gráfico. Então, olha só, a gente está num patamar aqui parecido, né, com o que a gente viu aqui há cerca de 20 anos atrás, né? E o pior foi ali na década de 80, né? O pior nível foi ali, então, na década de 80, né? Em junho de 1980. E o que me faz, então, acreditar que a gente parece que está nesse retorno normal, nesse movimento de retorno normal. A gente chegou aqui já na fase de euforia, entramos na fase de negação, estamos agora saindo da fase do retorno normal para ir para a fase, né, do pânico, para aí sim rolar a capitulação e um novo ciclo se iniciar. Na minha opinião, a gente ainda está no ciclo iniciado após a crise do subprime, lá em 2008, 2009. Esse ciclo ainda não se encerrou. Quando que esse ciclo vai se encerrar? Quando o mercado de trabalho enfraquecer, que é a quarta peça que a gente fala, certo? Então, quando o desemprego aumentar, provavelmente vai ser um bom momento aí para a gente se expor mais fortemente ao risco, porque confirmaria o fim desse ciclo, né? Pelo menos é o que historicamente a gente observa. E aí, ainda na minha visão, falta a gente ver o pânico do mercado. Se vai acontecer ou não, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas olhando historicamente, é o que acontece e é o que ainda não aconteceu. Então, será que a gente ainda não vai ter mais água rolando? Ou será que essa recessão aí já acabou e agora é alta infinita? Essa resposta eu deixo com vocês. Se você gostou desse vídeo, dessas reflexões e dos indicadores que a gente trouxe, deixa seu like aqui, pô, e compartilha esse vídeo aí para os seus amigos nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Telegram, para que a gente possa fazer com que mais pessoas tomem aí as suas próprias decisões e façam também as suas reflexões com base em dados, tá bom? Será que é um cenário mesmo de altas infinitas, pelo que a gente está vendo na economia real? Pois é, seus capitalistas. Se inscreve aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.